Olá pessoal, eu sou o Marcos Paulo, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 12 de julho de 2021. Nesse vídeo aqui eu quero analisar, na minha opinião, a situação mais grave do jogo. Um sanduíche em que dois jogadores argentinos fizeram para cima do Neymar. E na minha opinião é bem claro, diante das regras do futebol, aonde esse juiz que entrou em campo aí como o 12º jogador, ajudando a seleção da Argentina a ser campeã, não punindo adequadamente nos momentos adequados, na hora certa, em que deveria ter punido, principalmente com cartões vermelhos, principalmente neste momento que eu quero analisar com vocês, aonde, repito, o Neymar foi feito aí de salsicha em um hot dog argentino, e quem passou a maionese, ketchup e mostarda neste e em outros lances foi o dono do carrinho de hot dog, o juiz Esteban Otoshi. É lamentável. É revoltante ver esse futebol apresentado pela seleção argentina, por esses jogadores. É podre, um futebol podre, medíocre, e que ganhou sim a ajuda do juiz em não aplicar vários cartões amarelos, pelo menos 2 cartões vermelhos, um inclusive para cima do número, se não me engano, 19. Vamos ver aqui só exatamente. Se eu falo uma coisa para vocês, em cima do que eu vi como espectador, se eu tivesse jogando essa partida, com certeza, até o final da partida, eu teria causado uma fratura exposta em algum jogador da Argentina, simplesmente por esse futebol medíocre, podre e agressivo que sempre apresentam contra os brasileiros. E não é só da Argentina não, né? Uruguaios, paraguaios, sempre jogam com agressão. Futebol, como sempre, deixam de lado e transformam um campo de futebol em uma verdadeira arena de gladiadores, uma verdadeira luta de MMA. Futebol eles esquecem e tentam ganhar a partida e as finais de campeonato somente assim, com agressão e, na maioria das vezes, como aconteceu agora, com a ajuda do juiz. Agora veio com a colaboração desse juiz uruguaio, certo? Olha só, o Neymar, aos 80 minutos, ele recebe a bola e vai para cima desse futebol medíocre e pobre dos argentinos, certo? Que só conseguem parar com agressão, com muita agressão e com a ajuda do juiz. Se não fosse isso, teriam perdido sim a partida para a seleção brasileira, tá? E aí você vê nesse lance aqui, aos 81 minutos, o número 18, ele não consegue correr atrás do Neymar, e vem o outro, o 19, o Otamendi, certo? Olha só. Vamos analisar aqui, ó, o olhar dele. Ele não vem com a intenção de pegar a bola, certo? Nenhum dos dois aqui está com a intenção de pegar a bola. Os dois estão nitidamente com a intenção de barrar e de parar o jogador Neymar, que normalmente só é parado dessa forma, com agressão, com muita agressividade, certo? E coisa que os comentaristas normalmente não falam. E aí, nessa situação, quem foi errado foi o Tite. Quem foi o errado foi a seleção brasileira, que não jogou futebol nenhum. E ainda a gente é obrigado a ouvir, né, que a seleção brasileira precisa evoluir ao mesmo nível do futebol europeu. Olha só que babaquice que a gente tem que ouvir desses comentaristas, né? Como se o futebol europeu só recebesse a contribuição dos jogadores fossem só europeus. Os seus babacas, quem é que joga? Qual é a maioria dos jogadores que compõem os times europeus? Não são os sul-americanos? São jogadores brasileiros, argentinos, uruguaios, colombianos, equatorianos, bolivianos. A maioria dos jogadores sul-americanos são os que compõem a grande maioria dos times europeus. E aí vocês têm a cara de pau, a babaquice de querer influenciar as pessoas que o futebol europeu é mais evoluído que o sul-americano. Não dá para acreditar numa colocação imbecil dessas.
certo? E aí, só imbecil mesmo para acreditar em comentários desse, não, que o futebol europeu é mais evoluído que o sul-americano, que o brasileiro precisa evoluir. Olha só o nível dos jogadores brasileiros, é de primeiro nível. E aí, quando não cabe essas críticas incoerentes com jogadores brasileiros, eles acusam o Tite, né? O técnico brasileiro. Não, o Tite foi péssimo nesse jogo. E eles não têm a capacidade, não é nem capacidade, é coragem de pegar na realidade dos fatos, né? Que é criticar o futebol agressivo da Argentina, o comportamento do juiz nesse jogo, que favoreceu em muitas situações de falta o time, a seleção da Argentina. E esse comportamento agressivo do time argentino e o comportamento favorável do juiz para com o time argentino e prejudicando a seleção brasileira fez com que o Brasil perdesse sim. E aí esses comentaristas resolvem agredir verbalmente, fazer críticas inadequadas, inapropriadas e indevidas, certo? Indevidas com jogadores brasileiros. E ainda falam que o Brasil não evoluiu ao mesmo nível do futebol europeu. É lastimável, é podre, certo? É medíocre tanto o futebol argentino quanto esses comentaristas, né? A maioria, não podemos generalizar. Então, voltando à análise aqui, ó, o 19 da Argentina, o Otamendi, e o 18, eles não estão preocupados em pegar a bola, em roubar a bola do Neymar. Porque eles viram que perdeu já o posicionamento da bola. Eles não vão alcançar o Neymar. Então a única alternativa, como sempre, é partir para a agressão. E agressão alta. Ir diretamente no corpo. Isso significa o quê? Cartão vermelho. Certo? Porque o lance sem bola é justamente esse, cartão vermelho. Então vamos continuar. 19. Esse medíocre aqui, ó. Ele não consegue, ele vê, ele percebe que ele não vai chegar na bola. Então ele vê o posicionamento do Neymar, né? Ó, ele não vai chegar na bola. Então ele vê, preste atenção no posicionamento do olhar dele, em ir na direção das pernas do Neymar. E aí quando ele faz essa estratégia na sua cabeça e já posiciona, né, a agressividade para cima das pernas do Neymar, o que ele faz depois? Ele já se posiciona, ele olha no corpo do Neymar e posiciona os seus braços para ir exatamente no corpo do Neymar. E é exatamente isso que ele faz. Vejamos. Olha lá, posicionou a perna esquerda para barrar as pernas do Neymar. Aqui ele deixa de olhar para as pernas e olha exatamente no corpo do Neymar. Ele não está olhando para a bola, certo? Ele não está preocupado com a bola, ele está preocupado em parar o Neymar. Isso é lance para cartão vermelho. Quer dizer, os comentaristas não sabem disso? E aí, nesse momento, o comentarista, né, depois da falta, depois que ele faz essa agressão passiva de cartão vermelho, comentarista do SBT, ao invés de criticar, né, e fazer essa observação que eu estou fazendo para vocês, né, diante desse futebol medíocre, pobre de futebol, não, ele fala das chiquititas, para você ver o nível dos comentaristas, certo? Mas beleza, vamos continuar o ato revoltante praticado pelos jogadores medíocre e pobre dos argentinos, né, que só ganham partidas com base em violência, com base em agressão. Olha só. Ó, o que é isso daqui? Eles estão preocupados com a bola? Não, eles estão preocupados com o Neymar, porque o cara joga muito. O cara joga muito. E aí, quando essa cena, essa ação acontece,
Esse 19 aqui, por isso que eu disse, se eu tivesse jogando na seleção brasileira e vendo do primeiro segundo até o último segundo dessa partida, diante de todas essas cenas revoltantes proporcionadas por esses jogadores da Argentina, com certeza eu teria causado uma fratura exposta em algum jogador da Argentina. Isso com certeza eu teria feito, porque é inadmissível aceitar um futebol medíocre e pobre que os jogadores argentinos fazem quando jogam com os brasileiros. É inaceitável. E nós brasileiros temos que cobrar sim perante aos organizadores da Copa América, das eliminatórias, dos campeonatos sul-americanos que constantemente acontecem. Esses jogos medíocres e pobres de futebol, que pendem mais para a agressão, a violência, e eles só ganham assim quando ganham, ninguém cobra nada, todo mundo fica quietinho, acabou o jogo, todo mundo vai para casa, ninguém comenta nada, todo mundo em silêncio, não vamos cobrar os responsáveis. Isso não pode continuar assim. Não pode, algum tipo de punição tem que acontecer para com os jogadores, para com o juiz. O juiz ele não aplicou o cartão em tal lance, em outro lance, no minuto tal, no outro minuto tal. Qual que é a punição para com o juiz? Porque favoreceu o time adversário. Então o futebol deixa de ser prazeroso de assistir por conta dessas situações medíocres, pobres, agressivas, violentas e coniventes em muitas situações da parte do juiz para com os hermanos. Bom, pessoal, continuando aqui com essa situação revoltante, essa cena aqui, essa agressão, essa violência praticada pelos jogadores da Argentina em cima do Neymar, o 19, além de não olhar para a bola e não querer pegar a bola e claramente ir para cima do jogador do Brasil, da seleção brasileira, ele após praticar esse ato de violência, percebe-se que a perna dele está esticada. E após ele ter batido de frente contra o corpo do Neymar para barrá-lo, para parar o jogador Neymar com violência, ele tenta acertar. Olha só a voadora que ele dá aqui. Olha só. Ele estica a perna para tentar acertar o corpo do Neymar. É uma cena, é um jogo extremamente violento praticado pelo Los Hermanos. Olha só, por outro ângulo. E aqui tem uma cena que o outro jogador argentino, o 14, do lado direito, esse daqui, ó, certo? Começo do lance, o Neymar recebe a bola e ele parte para cima dos argentinos, com sério risco do Brasil fazer um gol contra os argentinos, certo? Fiquem olhando, prestem atenção na expressão desse jogador aqui. Quando ele percebe, é claro, é tudo uma estratégia que eles traçam entre eles. Ora, se a gente não conseguir no futebol, a gente vai conseguir na estratégia da violência, porque isso não é provocação, certo? O Tite fala que é provocação. Não aceitem as provocações dos hermanos, dos argentinos, dos uruguaios, dos paraguaios. Não é provocação, é puramente agressão, é puramente violência. É isso que eles fazem em campo normalmente quando se encontram com jogadores brasileiros. Mas vamos ver aqui a cara, certo? A expressão que esse jogador da Argentina promove. Vamos lá. Olha só. Tipo assim, né? Olha só a cara que ele faz. Ele vai começar a fazer. Pega ele. Pega esse filho da puta. Derruba. Quebra o Neymar. Olha só a cara de expressão que esse jogador faz quando o 19 vai para cima do Neymar. E ele já sabe que ele não vai pegar a bola. Ele percebe que ele vai para cima do Neymar para quebrar o Neymar. Olha a cara de expressão dele. Tipo assim, quebra ele, não deixa ele passar. E ele quebrou. Porque é um tipo de estratégia que eles traçam. Quando não é para parar no futebol, se a gente não consegue jogando bola, a gente vai conseguir na base da violência, da agressividade. E aí, por esse ângulo aqui, ó, dá para ver claramente que os dois estão preocupados em barrar o Neymar, certo? O 16 esquece a bola, coloca o pé na frente,
do jogador Neymar, e o Otamendi, o 19, que vem na sequência, que vem de frente para com o Neymar para agredi-lo, certo? Faz um X, eles fazem um X. Olha só o X aqui, ó. O 16 coloca o pé na frente, a perna na frente. O 19 ele faz a mesma coisa com a perna esquerda, certo? Faz um X na frente do Neymar. E na sequência o Otamendi com o braço direito vai na direção do peito do Neymar e a mão esquerda dá força para praticar um ato de violência contra o jogador Neymar. Ou seja, a bola aqui não está no lance. Então o Otamendi deveria ter sido expulso. Vamos ver aonde estava o juiz? Aonde estava o juiz? Ah, olha só, o 12º jogador argentino estava em cima do lance. E aí a pergunta vem, por que esse juiz, por que o 12º jogador da Argentina, tudo fica esclarecido, não deu o cartão vermelho para o Otamendi, né? Ele deu amarelo, ele deveria ter dado vermelho para o Otamendi e ter dado o amarelo para o 18. Eu falei 16, né? Mas é 18. Parecia 16, mas é o 18. Agora você imagina isso acontecendo o tempo inteiro no jogo. 45 minutos do primeiro tempo apanhando o tempo inteiro e 45 minutos do segundo tempo apanhando o jogo inteiro. E com o juiz uruguaio não punindo essas agressões violentas por parte desse futebol medíocre e pobre praticado por esses jogadores da seleção argentina. E aí vem esses comentaristas do caramba e falam que a seleção brasileira precisa evoluir ao nível dos jogadores das seleções da Europa. É brincadeira. Haja paciência de tanta mediocridade, podridão e inverdades que cometem contra a seleção brasileira e das verdades que eles não falam e não cobram as altas agressividades e violência praticada principalmente pelos hermanos. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.